Nesse momento eu gostaria de passar a palavra ao nosso querido irmão Ney Robson, ele é um ancião da igreja de Vila Valqueire. Amém. É um irmão muito amado aqui da igreja de Bento Ribeiro. Neste momento iremos passar a palavra a ele. Obrigado. Deus seja contigo. Obrigado. Amém. Deixa aí de casa. Né? Bom sábado a todos. Feliz Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém. Irmãos, antes de mais nada, quero orar para que a gente possa abrir a palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, querido Deus, por estarmos aqui. E agora que vamos abrir a sua palavra, não gostaríamos de fazer sem a tua autorização. Que o teu Santo Espírito, nosso professor, esteja entre nós, que tudo for dito, como disse na oração do teu servo Marcelo, que fique gravado em nossos corações. Por Jesus, nós te pedimos. Amém. Antes de nós lermos a passagem inicial, quero fazer algumas considerações com vocês. Desde criança, vocês da minha época, eu sou de 64, com 58 anos. Desde criança eu fui educado a nunca pronunciar o nome do inimigo em casa, né? Minha mãe, quando se dirigia, quando falava, né, quando se referia ao inimigo, ela falava bicho ruim. Não sei se aconteceu isso com vocês também. Era bicho ruim. Não pode nem falar o nome dele. É bicho ruim e vai por aí afora. E ela falava isso fazendo caras e bocas. Você não pode falar, fala sempre bicho ruim. Ó, bicho ruim. E assim eu fui crescendo. Os anos se passaram, eu me tornei adventista do sétimo dia. Eu comecei a perceber que pouco se falava a respeito desse arqui-inimigo também. E uma vez, não era eu que estava pregando, mas depois de uma pregação onde foi pronunciado o nome dele, as artimanhas, eu ouvi uma irmãzinha, foi lá em Guadalupe 1, do outro lado, uma irmãzinha dizendo assim: o pregador devia falar de Jesus e não do inimigo. Eu também concordo que nós devemos sim falar de Jesus, sempre. Mas também nós não podemos ignorar que o nosso inimigo tem as suas estratégias de destruição contra nós e nós precisamos estar atentos, bastante atentos. Portanto, o sermão de hoje, irmãos, tem o objetivo de nos fazer refletir sobre onde nós nos encontramos na guerra entre Satanás e o homem. Satanás e o homem, isso mesmo que eu falei para vocês. E para começar, eu quero fazer uma citação do Espírito de Profecia, Grande Conflito, página 222, que diz a seguinte coisa: preste bastante atenção na mensagem de hoje, não permita, por isso que eu orei aqui, que todos os nossos sentidos, tato, visão, paladar, audição, olfato, faltou um? Que todos os nossos sentidos estejam voltados para Cristo. Amém. Tinha um casal que viria para a igreja hoje, aqui, lá de Guadalupe, do outro lado, acho que o Wagner conhece, a Marcela e o Rafael, eles são casados, eles estão vivendo no inferno astral. Eu falei, louvado seja Deus, porque eles vão vir aqui, e vão ouvir, vão lá e vão ouvir a mensagem. Mas no caminho ela me disse: olha, está um inferno aqui em casa, olhe por nós, porque a coisa está feia, nem eu e nem o Rafael vamos.
eu entendi o porquê, mas não vai faltar oportunidade. Então, peço aos irmãos que prestem bastante atenção. Talvez eu passe um pouco do horário, mas faz-se necessário. Amém. Okay? Então diz assim o grande conflito, página 222. Ninguém enfrenta maior perigo do que aqueles que negam a existência do diabo e dos seus anjos. O grande conflito fala sobre isso. E continua. Satanás pode facilmente controlar a mente daqueles que estão inconscientes de sua presença. A palavra de Deus nos revela, a Bíblia nos revela as forças secretas deles e permite que estejamos vigilantes. Vocês já ouviram essa frase, né? Com Deus não se brinca, mas com o diabo também não. Agora sim, Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15 diz assim: esperem você voltar. Obrigada. O gentleman é assim, né? 3, verso 15. Gênesis 3 diz assim: olha, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É muito poderosa essa passagem. E a gente vai entender por quê. Essa inimizade que Cristo colocou entre nós seres humanos e Satanás é natural. Ele que colocou. Porém, verbo, né? Porém, eu vou colocar uma inimizade. Se essa inimizade, se essa graça de Cristo, que nos converte, que nos transforma, não fosse colocada, se ela não fosse colocada, Marcelo, nós seríamos escravos de Satanás para sempre. Nós estaríamos prontos a fazer a vontade dele sempre. E vocês vão entender por quê. Então, esse eu porém uma inimizade, isso foi a graça que Cristo já colocou. Amém. Se nós hoje temos horror ao pecado, se nós lutamos para não pecar, se nós corremos para os braços de Cristo, quando sabemos que estamos sendo tentados, ou então quando caímos em pecado e tomamos horror por aquilo, isso já são princípios celestiais que fazem parte da nossa vida. E nós devemos agradecer a Deus por isso. Porque tem um monte de gente lá fora que não sabe que está sendo enganado, que faz e acontece, e vai cada vez mais declinando na sua vida. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês: é muito sério a briga entre Cristo e Satanás. É muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Muito mais, irmãos. Esse princípio que Jesus colocou é que atua na nossa vida e cria um conflito. A gente fica no conflito interno que nós temos, fazer ou não fazer, ir ou não ir. Por quê? Sabe, essa guerra entre o eu e o nosso espírito, essa guerra foi colocada pelo próprio Cristo no nosso coração. Amém. Então, irmãos, esse poder que Cristo concede é que habilita a cada um de nós a restringir o inimigo. Diz o grande conflito: odiar o pecado em vez de amá-lo é evidência de um princípio celestial. Tem gente que ama o pecado. Todos nós seres humanos, e pasmem, homens, mulheres, velhos e crianças, todos nós estamos em meio a uma guerra cósmica. E não existe neutralidade nesse conflito. Não tem neutralidade. E além de não haver neutralidade, há também a necessidade de escolhermos que lado ficar. Ou do lado de Cristo ou do lado de Satanás. Não tem meio termo.
Não existe o ficar em cima do muro, até porque o muro não existe. E se porventura existisse um muro, esse muro seria de Satanás. Sabe por quê? Cristo diz em sua palavra: quem comigo não junta, espalha. Você não precisa estar contra Cristo, basta não estar a favor dele e você já está contra. Paulo afirma em Efésios, olha ali, Efésios 6, Efésios 6, abriram aí? Verso 12, diz assim: porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Olha como é que é profunda essa passagem, Marcelo. Sim. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. A nossa guerra, essa guerra que existe entre Cristo e Satanás, é uma guerra jurídica. É uma guerra jurídica. Cristo é o nosso advogado de defesa. Satanás é de acusação. É uma guerra jurídica. Verdade. E nessa guerra jurídica existem regras a serem seguidas pelos anjos de Deus e pelos anjos de Satanás. Sabia disso, Cristo? Existe uma regra. A própria Bíblia diz: a nossa guerra não é contra quem? A minha guerra não é contra o Marcelo. A minha guerra não é contra a Ana. A minha guerra é contra quem? E existe nessa guerra entre Cristo e Satanás, entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás, existe regras a serem cumpridas e eles não ultrapassam os limites. Não ultrapassam. Percebam, irmãos, aqui nessa passagem que nós acabamos de ler agora, que a nossa luta é contra as forças do mal, que são anjos caídos, que são conhecidos também como espíritos imundos, espíritos do mal. É a mesma coisa. Então nossa guerra é contra eles e contra Satanás, os quais também, como diz a palavra, são dominadores deste mundo. Vocês viram? Dominadores deste mundo tenebroso, como diz a palavra. E o que nós temos como passagem para poder afirmar isso? O mundo jaz no maligno. Então, eles são os dominadores tenebrosos desse mundo, ou seja, um mundo coberto de trevas. Tenebroso vem de trevas. Ele está coberto de trevas, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. Foi isso que se tornou o nosso mundo com a entrada do pecado. Trevas, verdadeiras trevas. E por que as forças do mal dominam o nosso mundo? Por quê? Porque, conforme João 1:6-19, o mundo jaz no maligno. E o que significa isso? Significa que a maior parte das pessoas deste mundo vivem no pecado. E com isso, vivem debaixo da escravidão de Satanás. Por isso nós estamos vendo o mundo para onde está caminhando. Infelizmente, não é só no mundo que o inimigo tem escravos. Nas igrejas ele também tem. Lembra que eu falei? Não precisa estar contra Cristo, basta não estar a favor. E lembra também daquela passagem que diz que quando Cristo voltar vai encontrar trigo e joio dentro da igreja? Eu só não sei dizer quem é joio e quem é trigo aqui. Mas eu sei, se eu sou joio, eu sou trigo. Saindo daqui da porta da igreja, vocês não sabem o que eu faço. Assim como eu também não sei como cada um de vocês faz. Mas uma coisa é certa:
Deus sabe. E sabem por que Satanás não encontra resistência quando ataca o povo de Deus? Sabe por quê? Porque os soldados de Cristo têm pouca comunhão com Ele. Para eles o pecado não é repulsivo, como era para Jesus. Não enfrentam o inimigo de maneira aberta e decidida. Irmãos, na escola eu confesso, quando eu fui para a escola, a única coisa que realmente foi muito bom para mim é que eu aprendi a ler e me apaixonei pela leitura. Amém. Mas eu sou um péssimo estudioso, eu sou formado em técnica eletrônica e não sei nada. Depois eu quis ser jogador de futebol e hoje eu sou vendedor. Eclético, né? Eu sou muito eclético. Mas Deus me deu um dom, que é esse que eu estou mostrando para vocês agora, que é o dom da palavra. E eu gosto muito de leitura. Aprendi muito, como já disse, com o Wagner e com o Fernando e com o irmão dele, do Wagner. Eu aprendi um livro, eu gostava muito do Espírito de Profecia. E aí eu fui buscar também livros denominacionais. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro que é do Gabriel Esteves, que eu acho que vocês já devem ter conhecido. Estevão, que deve ser conhecido de vocês. Gabriel Guilherme Estevão. Gabriel Estevão. Esse livro tem como título Resgatado do Reino das Trevas. Ele só é encontrado pelo aplicativo, no canal do Michelson Borges. Por isso que eu comprei. Michelson Borges. Custa R$65. Em 8 dias chega na sua casa, mas na minha chegou com 3 dias úteis. E eu fui ler. Por isso que Deus me deixou esse livro vir nas minhas mãos e eu confrontei ele com o grande conflito. E aí eu vi que realmente era uma grande verdade. E esse livro me fez comprar agora recentemente um livro falando sobre os anjos. A Verdade sobre os Anjos. Sensacional. E também li esse livro do Roger Moore. Isso. Esse homem era um ex-satanista. E ele foi satanista desde o ventre da mãe. Para encurtar, ele já foi prometido pela sua mãe. E os espíritos travaram para que a mãe não tivesse filho. Eles têm poder para isso. Por isso que eu estou falando, a gente está brigando com gente que são acima do poder, da nossa capacidade humana. Presta atenção. Por isso que o nosso general, por isso nós cantamos aqui, ó cristãos avante contra Satanás. A Jesus seguindo, príncipe. Se não for ele, esse homem só foi resgatado das mãos de Satanás pelo poder de Jesus Cristo. Ele diz aqui no seu livro que muitos daqueles que conseguem sair, Deus permite que sejam mortos pelos anjos do mal, porque eles estão salvos ali, Ana. Amém. E outros, ele não permite para deixar seu testemunho. E um deles é esse aqui. E o outro é do Roger Moore. Viagem ao Sobrenatural. Deus permitiu que esses livros chegassem em minhas mãos para poder dividir com vocês, e em todas as igrejas que eu estou indo, eu estou levando essa mensagem. Amém. Ele, desde o seu nascimento, ele preste bastante atenção. Quando a mãe dele quis ter filho e não pôde, estava com a madre fechada, era isso que fala, madre fechada? Porque os espíritos fechados disseram, olha, o príncipe da luz, que é a Lúcifer, vai resolver o caso dela. Isso dito pelos anjos caídos através de médiuns. E ela ficou na expectativa. Até que chegou o tempo, houve uma reunião entre Satanás e os seus líderes, e esses líderes disseram para Satanás, ó, já está no ponto, pode liberar para ela, então vai lá, libera, presta atenção. E falaram para ela, olha, para o avô, que é o pai dela, fala para ela que já está ok, agora, ela tem que ser nos 9 meses de gravidez, estritamente vegetariana. E o diabo faz a gente comer um monte de coisa, inclusive comidas industrializadas.
Eu estou falando isso porque eu estou mudando. Esse livro me ajudou nisso também, tá? Eu já perdi 5 quilos. Já não sinto o peso mais nas minhas pernas. Ok. E aí, durante 9 meses, a mãe, então, se alimentou de verduras, legumes e frutas, só bebia água e só bebia suco de fruta, mas nada, estritamente vegetariano. Quando ele nasceu e ele desmamou com 6 meses, os espíritos tiraram ele da convivência da mãe e levaram ele para uma fazenda do seu avô, Bongo. Acho que era esse o nome dele, Bongo Bengo. O nome disso, Bengo, né? é Bengo. Levou então ele para essa fazenda, tirando da sua mãe para que não houvesse afeto. E esse afeto começa justamente com a nossa mãe, o sentimento, o que é afeto, é uma coisa cognitiva. Isso vai entrando no ser humano e a gente passa a ter afeto pelas pessoas. Mas a primeira pessoa que nós temos afeto é quem? Se corta, o que acontece? E aí ele foi criado nessa família, com 6 meses. Eles é que cuidavam da comida dele, desse homem, Guilherme. Os espíritos. Se eu não me engano, eram 3 que ficavam com eles. Foi designado. Para vocês terem uma ideia, naquele livro do Roger Mordoso, o pai da ideia da evolução, que era Darwin, ele falou que 5 anjos, 5 espíritos do mal cercavam a vida de Darwin até o final da sua vida. Até o final da vida, para que ele levasse a ideia da evolução avante, até o túmulo, ele foi protegido por esses anjos, para que não tivesse influência dos anjos de Deus. E ele sempre foi ele nunca teve muita certeza daquilo que ele fazia, porque havia uma confusão mental. Mas vê o que ele faz agora. E assim vai por ele afora. E aí o que aconteceu? Ele, desde pequeno, foi criado sempre com alimento natural. Ele tinha os seus momentos certinho. Café da manhã, ele diz aqui no livro, de jejum, o almoço e o jantar. Água ou então suco de fruta. E para poder, como eu posso dizer, a criança gosta muito de brincar, né? Ele ainda estava naquela fase. O que os anjos faziam? Se transformavam em animais, gato, cachorro, para brincar com ele, para chamar a atenção dele. Vai prestando atenção, brincando, e assim ele foi crescendo. Ele foi criado para ser um escritor famoso. Se você chegar nessas livrarias da vida, o que tem mais ali são livros para desencaminhar você. E ele seria mais um desses. E assim ele foi crescendo. Para vocês terem uma ideia, também, ele vivia, vê se eu estou falando certo, Wagner, no mundo metafísico, acima da nossa capacidade de entendimento. Ele saía do Brasil para a Espanha em frações de segundos. Ele era trasladado pelos anjos para poder ir até lá. E ele tinha a visão de todos os anjos que nós temos, que andam conosco, mas nós não temos. Isso era permitido pelo inimigo. Ele tinha uma visão. Ele foi criado para ser um dos príncipes acima de todos os seres humanos. É uma hierarquia existente. E ele vinha dos humanos, ele vinha como um dos cabeças, dos grandes. Então, isso nos diz que existem outros príncipes por aí, criados pelo inimigo. Tanto é que esses anjos caídos que acompanhavam ele falavam: você tem um privilégio que nem nós temos, mas você tem esse privilégio. E aí, ele diz que existem aqueles que são os seguidores de Satanás ativos e passivos. E foi por isso que eu falei, para a gente prestar bastante atenção, irmãos, porque nós estamos realmente num mundo coberto de trevas. Os ativos são aqueles que fazem pacto diretamente com o inimigo. E aí é que está. Todos os médios que servem para fazer esse pacto sempre perguntam por orientação dos espíritos, por orientação dos anjos: você quer realmente fazer um pacto com o inimigo? Você quer fazer um pacto conosco? Ele não fala conosco? Saiba que existe caminho de entrada, mas não de saída. Saiba disso. Existe o pacto pequeno, médio e longo. Dependendo, no fim da sua vida, chega naquele dia e acabou. Aí,
Todo mundo pergunta, mas Satanás tem o poder de matar as pessoas? Tem. A própria Bíblia diz que ele vem fazer o quê? Ele pode matar um ser humano que esteja servindo a ele. Dá permissão a ele, né? Aí que eu falei, esse caso é jurídico. Deus não pode fazer nada, a não ser liberar. E a vida volta para ele, a não ser liberar. E aqui diz na página 37, peço que vocês tenham paciência, mas eu vou ler todas elas. Página 37 diz assim, olha: os espíritos conhecem muito bem o conceito de que uma criança ouve e vê sobre determinado assunto e é o que mais impressiona a personalidade e se incorpora a ela para sempre. Eles sabem que a mente, a personalidade e o caráter são formados pelo que se ouve, pelo que se vê, pelo que se come e pelo que se bebe. Eles sabiam que o processo de aprendizado depende dos registros diários de milhares de estímulos externos, visuais, auditivos, táteis, gustativos e olfativos. E isso afeta diretamente o nosso sistema interno, que são os pensamentos, as ansiedades, as imaginações e emoções e reações emocionais. No lóbulo frontal e nas matrizes da memória humana. Eu sempre preguei aqui, Deus usa a mente para controlar o corpo. O inimigo faz o inverso. Ele usa o corpo para entrar na nossa mente. Por onde? Pelos 5 sentidos. Ele falou isso aqui e a Ellen White fala a mesma coisa. Por isso, que tem muito adventista do sétimo dia aqui assistindo série, cuidado. Se não for uma série que enalteça o nome de Deus, cuidado. Tem muito adventista que ainda gostam de ouvir as mensagens musicais do mundo. Cuidado. Muito cuidado. Satanás conhece o poder da música. Olha como ele fragmentou a sociedade de uma forma geral. Tem os roqueiros, tem os pagodeiros, tem os dos anos 70, 80, tem os que gostam de jazz, tem os que gostam de música clássica, tem os que gostam de heavy metal, né? Que também chega a ser rock, mas poucos gostam dos louvores a Deus. Poucos gostam das músicas sacras, que enaltecem o nome de Deus. E a música tem um poder penetrante na nossa vida. O diabo sabe que ele pode levar uma pessoa ao suicídio através da música. Se muitos estão comendo de uma forma degenerada e de qualquer forma, sem fazer combinações de alimentos, cuidado! Porque esses alimentos e essas bebidas, elas embotam os nossos pensamentos e obliteram a nossa comunicação com Deus, e fica fácil do inimigo entrar na nossa mente, e aí ele vai nos conduzindo para onde quer. Existe então os seguidores de Satanás ativos, que são aqueles que aceitam os pactos. E sabe o que ele falou? Jogadores de futebol, governadores, presidentes, grandes artistas, grandes atrizes que fazem sucesso descomunal. Muita gente são satanistas, declarados. E ele viu, uma vez então que ele foi fazer um trabalho agora já do lado de Cristo, já com Cristo. Ele foi fazer uma oração, uma visita a uma jovem cuja mãe dela pediu essa ajuda. Pediu essa ajuda para ele, porque a filha dela estava num processo depressivo, e ela descobriu que ele deixou o satanismo. E quando ele chegou lá, era uma grande atriz, uma grande cantora, muito conhecida. Muito conhecido. E ele diz também nesse livro que o ser mais infeliz desse mundo chama-se Lúcifer. Ninguém que esteja longe de Deus é feliz. Ninguém. Pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter poder, mas não é feliz. Não é feliz.
Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma atriz que os mais jovens... Eu vou ter que ir no hospital ver meu irmão. Tá legal. Existe uma atriz, geralmente as mais jovens conhecem Katy Perry. Já ouviu falar nela? Katy Perry, ela é satanista. Ela é satanista. Você vê que ela é uma pessoa que canta, mas não é feliz. Eu não sei se foi ela, mas... E diz aqui mais, olha: ninguém nesse mundo tem maior conhecimento, presta bastante atenção. Ninguém nesse mundo tem maior conhecimento do funcionamento da mente humana do que os espíritos caídos. Eles estudam a mente humana há mais de 5.000 anos, eles sabem o tempo que tem. Há mais de 5.000 anos. Na memória de um computador, a pessoa escolhe o que deve entrar e o que não deve entrar, para ali ser registrado. Mas na mente humana, o registro não depende da vontade humana. Todas as imagens e informações captadas são registradas automaticamente. Não tem um filtro, né? Em frações de segundos, a gente pode ver uma imagem, captá-la, jogá-la para a mente, e o inimigo sabe dos estímulos externos, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso... Continuando, página 39. Olha, fiquem à vontade, para quem quiser ir embora, pode ir embora, quando acabar, se ainda falta muito tempo. Mas eu vou até o fim, amém? Amém. Diz aqui na página 39. A melhor forma de escravizar o ser humano. A melhor forma de escravizar o ser humano é conhecer sua mente. Saber o que come, o que bebe, o que vê, o que toca e ouve, o que ele mais gosta ou ama, e o medo dele. Você só conhecerá, isso aí os espíritos falando para ele que estava se tornando satanista. Você só conhecerá a fraqueza do seu adversário quando souber o que ele pensa, por que pensa, como pensa, onde pensa. Você nunca deve negar uma teoria sem saber por que o outro a defende. Nunca deve ser como os simples papagaios. Eles chamam a gente de papagaio, sabia? Que a gente só repete, que a gente não vai buscar. Por exemplo, eu tinha uma namorada que ela gostava de giló. Não gosta de giló. Não gosta, né? Aí eu falei para ela. Eu falei, você gosta de giló? Não. Eu sempre usava essa frase, não sou passarinho. Não gosto de giló, não. Ela falou assim, não, você vai comer. Por que você não gosta de giló? Eu não gosto, porque é amargo. Quem disse que é amargo? Aí eu vou falando. Você não pode falar de uma coisa que você nunca provou. Eu estava vendo a hora que eu ia perder ela com a giló. Resolveu comer. Aí eu resolvi aceitar o desafio. Eu como giló até hoje. Adoro giló. Mas eu tinha um conceito o quê? O diabo não é assim. Como a gente faz? Não. Não fui capaz desse cara não. Ou eu não gostei dessa mina. Ou o ancião é chato. Irmão, não pode ser assim. Se os próprios inimigos trabalham e ensinaram a ele, olha, nunca dê o primeiro passo sem saber que você já pode dar o segundo. Estude, ouça, aguarde, espere. E ele continua aqui. Os deuses, quando falo os deuses, são os anjos que se passam por deuses, né? Os deuses ou os anjos caídos pensam antes de agir e agem depois de pensar. Esse papo de dizer, olha, desculpa, eu falei sem pensar, isso não cola. Quando você fala, você já pensou, frações de segundo. Você nunca deve agir porque os outros agiram. Nunca deve fazer alguma coisa sem saber o porquê se deve fazer. Os deuses usam o raciocínio lógico para vencer suas batalhas e influenciam os mortos-vivos. Mortos-vivos são aqueles que estão lá fora agora, que servem o inimigo sem saber que estão servindo. Eles chamam de mortos-vivos, ok? Mortos-vivos são esses, que não servem a Jesus e nem sabem que estão servindo ao inimigo sem saber. Esses são os mortos-vivos.
Depois eu vou ler uma passagem falando sobre isso. Os deuses usam o raciocínio lógico para vencer as suas batalhas e influenciam os mortos-vivos a agir pela emoção sem pensar. Essa batalha é jurídica e nossa vitória consiste em usar os meios disponíveis para persuasão mental e espiritual. Por isso que a gente deve, a Bíblia mesmo fala que os nossos pensamentos devem ser o quê? Colocados na mão de quem? Meios invisíveis, como hipnotismo mental e espiritual, para criar na mente o êxtase ou a fantasia espiritual e emocional, exorcismo espiritual para manipular os mortos-vivos, são armas rápidas e inteligentes para se obter a vitória que o inimigo saiba. Glória a Jesus! Glória, que faça chorar. É o Espírito Santo, glória a Jesus, glória a Jesus. Emoção, mas não razão. Lembra que Jesus disse que ele quer um culto racional e não de emoções. Que você sai da igreja achando que saiu com o Espírito Santo e quando cruza a primeira esquina tem o primeiro problema e fala o primeiro palavrão. O diabo brinca com a gente. Ele sabe quem nós somos quando nós estamos na igreja. E cada dia que se passa, cada segundo que se passa na nossa vida, não se repete nunca mais. Eu aprendi agora, recentemente, que eu estou fazendo agora meu tratamento desde uma nutricionista, que às 21 horas e 59 minutos é a hora que nós já devemos estar deitados, para termos um sono reparador. Se não fazermos isso, esse sono nunca mais será recuperado. E o diabo sabe disso, sabe por quê? Porque ele tinha que dormir de 9 a 10 horas por dia. Continuando. Nunca, falando ainda para ele, nunca se deve ensinar aos mortos-vivos a pensar e usar a lógica, mas a repetir e produzir informações, igual papagaio. Por isso, que vamos falar para o nosso Brasil, o que o povo quer é o quê? Futebol, bebida, churrasco, rock and roll e sexo. Sexo de todas as formas. Vamos ser felizes. O que importa é ser feliz. Meu corpo, minhas regras. E isso está entrando na igreja. Tem irmãos fanáticos, por exemplo, do futebol, sem saber que isso também é uma ideia do inimigo. São os deuses do passado, como Dagon, Moloque, que foram simplesmente reformulados e trazidos para agora. Porque ali nós temos 22 deuses ali embaixo, lutando por uma bola que simboliza o órgão sexual masculino, para meter no gol, que é o órgão sexual o quê? Feminino. E ali tem um juiz que arbitra entre os dois. E aonde estão os adoradores? Nas arquibancadas. E choram, e tatuam o corpo, e glorificam fulano, beltrano e cicrano. E o que o jogador faz, ou o Deus faz, ele faz também. Se tiver que raspar metade do bigode, ele raspa. Se tiver que fazer com igual o Ronaldinho, aquele corte ridículo, faz também. E sabe quem ri de tudo isso? O diabo. Sabe por quê? São deuses. O homem, por natureza, é o único ser criado com razão pelo grande Criador do universo. Por isso é que ele pensa, mas para que ele não use a razão para escolher o lado errado dessa batalha, o lado errado que ele diz, o lado de Cristo, dessa batalha, e guerrear contra nós, os deuses usam o fanatismo cego, a fé cega e as convicções cegas, como convicção religiosa, cultural, filosófica, política, econômica, científica e tecnológica, a fim de controlar a mente e escravizar-nos. Você deve usar o medo do coração natural do homem para lhe destruir a fé. Hoje nós estamos vivendo no Brasil, direita e esquerda. Bolsonaro
ou Lula. Pasmem. Quem criou isso, sabe quem foi? Diabo. É o inferno lutando é o diabo lutando contra Satanás e o inferno está ganhando. Quantas vidas já foram ceifadas? Quantas brigas já aconteceram até na igreja? Irmãos, nem Bolsonaro, nem Lula vão impedir o decreto dominical. Nenhum dos dois vai nos salvar. Foi ele que criou isso. Está aqui nesse livro. É bem verdade que nós devemos votar pelo candidato que mais nos apraz e saber o seu plano de governo, que ainda temos alguns anos pela frente, eu creio. Mas foi ele que criou. E olha o que está acontecendo. O mundo dividido, o nosso país dividido. Página 40. Página 40 diz assim: este mundo pertence ao nosso grande... Isso, os espíritos falando para ele. E é verdade. Este mundo pertence ao nosso grande príncipe da luz. Que é Lúcifer. Ele, os espíritos chamam ele assim. Nós temos o domínio deste mundo. Fazemos e desfazemos. E todos os habitantes são nossos escravos. Eles estão sob o nosso controle e fazem o que queremos que façam. Nós ensinamos e ordenamos para eles o que devem pensar e como pensar, o que comer e como comer, o que beber e como beber, o que falar e como falar. E diz ainda: eles são repetidores dos nossos pensamentos e das nossas informações. Governamos o mundo e muito em breve ele será melhor do que agora. Nosso maior inimigo, que já foi vencido, o tal que foi derrotado na cruz há quase 2000 anos. Por isso, não tema nada neste mundo, falando para ele. Você é um ser muito especial, pois nós nunca tivemos esse privilégio que você recebeu do nosso Senhor, o Príncipe da Luz. Página para terminar, página 201 e 202. Tem muito mais aqui, irmão. Eu só estou dando aqui Gostaria de esclarecer, ele falando nas considerações finais, gostaria de esclarecer alguns termos que utilizei neste testemunho. Existem dois tipos de agentes que servem Satanás: o grande anjo caído e aos espíritos caídos, os anjos que vieram com ele, que são os anjos maus. Existem dois tipos: agentes ativos e agentes passivos. Agentes ativos são as pessoas do mundo real, seres humanos, que fazem pactos ou acordos e votos, que vendem a alma, vida a Satanás e aos demônios, para em troca receber fama, dinheiro e vida luxuosa. Agentes ativos são os que governam, ainda falando sobre eles, são os que governam o nosso mundo. São muitos presidentes satanistas, e no livro do Roger Murnau diz que tem líderes governamentais que já morreram, porque fizeram pacto com o inimigo, porém morreram. E anjos se materializaram e ocupam o lugar dele hoje. E Ellen White fala que no final dos tempos, Satanás e seus anjos, muitos anjos caídos, se materializariam através de homens, mulheres, crianças, entendeu? Eles fariam isso. Continuando. Agentes ativos são os que governam o nosso mundo. Eles não sabem para onde vão. Em verdade, todos aqueles que fazem pacto com o inimigo acham o contrário daquilo que a gente tem certeza, que o inimigo vai se tornar o grande príncipe desse mundo de verdade. Ele vai dominar todo o planeta, porque todos serão seguidores dele, e aí ele terá direito a ser o príncipe real desse mundo. Lembra quando ele foi lá numa reunião com Jesus lá? Ele foi numa reunião, num determinado lugar do universo. Jesus se encontra então com os líderes de cada planeta que ele criou, ok? Aí Satanás foi no meio. Chegou lá no meio, Cristo falou para ele: o que você está fazendo aqui? Eu sou o príncipe do mundo,
eu tomo conta da terra. O livro de Jó, ele foi escrito com pegadinhas. E aí foi necessário que um israelita, esqueço o nome agora, rabino, ajudasse, porque ele é cheio de pegadinhas e mensagens subliminares. Então diz lá, porque eu vim de rodear e passear pela terra, tem visto meu servo Jó, então eu estou traduzindo, tá ok? Então por que você está aqui? Porque eu sou o príncipe do planeta Terra. Não está reunido com todos os príncipes de cada mundo? Eu sou. Aí Jesus se vira para ele e diz assim, você não é. Você tem a maioria, mas não a totalidade. Viu, meu servo Jó? Ele não te serve. Mas ele não te serve? Ele não me serve? Por quê? Porque o Senhor suborna ele, dá tudo para ele. E aí a história vai à frente. Entenderam? Por isso que ele não pode hoje dizer, eu sou o comandante do planeta Terra. E sabe por quê? Sabe por quê, Felipe? Ana, sabe por quê? Ele diz aqui, olha, nesse livro, ele não tem a totalidade, porque existem os adventistas do sétimo dia. Esse povo que eles detestam, eles nos odeiam, eles querem nos destruir, achando que vão realmente conseguir o seu intento, mas está profetizado de que a vitória final é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nem sei onde foi parar no voto. É entusiasmo. Deus me segura um pouco ele. Continua ele aqui. Ele diz assim, olha, esses que eu falei são os agentes ativos. E os agentes passivos? Agentes passivos, irmãos, são as pessoas que servem a Satanás e aos anjos caídos de forma inconsciente, a maior parte dos mundanos. Eles não têm noção de que estão servindo a Lúcifer e seus espíritos. Eles nascem com uma natureza inclinada a fazer o mal, nós já sabemos disso, e rejeitaram ou odiaram a vontade de Deus e do homem da cruz. Eles não falam de Jesus. Mas eles ainda têm a liberdade de escolha ou livre-arbítrio, vontade livre. Como o acusador maligno não consegue forçar a vontade livre deles por causa das regras jurídicas do grande conflito cósmico, eles ainda têm Jesus Cristo como advogado de defesa, mesmo não tendo noção disso. Isso é amor. Amém. A graça. Eles estão lá fora agora, vão preparar um show ali, eu não sei o que vai ter, vai rolar alguma coisa ali. Algum comício, alguma coisa. Essa é a religião deles. Mas um dia eu já fui de lá também. É bom que eu vá para lá, Ana? Mas é bom que eu os traga para cá. Mas nós temos que ser o quê? Nós temos que ser prudentes. Saber aonde nos colocar, na hora de nos colocar. E quem é que fala isso na nossa mente? O inimigo. Mas se a gente não cuida dos nossos 5 sentidos, a gente só ouve o quê? O que não presta. Deus da igreja. Olha, eu estou falando porque eu já fui visitar um irmão nosso, na casa dele no dia de sábado. Ele estava vendo o Luciano Huck, quando tinha o programa no dia de sábado, e não tinha ligado a televisão. Depois, num dado momento, ele foi. Então, se você vê a televisão no dia de sábado, a gente às vezes tem que ser meio contundente. Né? Eu gosto do Luciano Huck, eu gosto. Por quê? Porque ele faz benefício pelas pessoas, e isso é muito bom. Para você ver. Eu soube de irmãos que na Copa do Mundo, não sei quando aí, que ia ter a disputa final, vários irmãos assistiram no sábado. Então, irmão, a nossa vida espiritual, ela é cultivada dia após dia. Minuto após minuto, segundo após segundo. O diabo não dorme, não. A gente tem um anjo que nos acompanha desde o nosso nascimento, o anjo do mal. Ele já sabe o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de beber, o que a gente gosta de usar como vestimenta, o que a gente gosta de ouvir, o que a gente gosta de ver. Ele sabe de toda a nossa natureza. E ele sabe justamente aonde há o nosso ponto forte. E aonde ele vai atacar? No nosso ponto fraco. Quanto mais ele atacar o ponto fraco e você der atenção a ele, mais o inimigo vai dominar. Continuando aqui. Os mortos-vivos, eles são chamados, ou seja, agentes passivos, eles são chamados também de mortos-vivos. Por quê?
porque são mortos espiritualmente, mas vivem fisicamente pela graça comum do grande Criador e mantenedor da vida do universo. São mortos espirituais porque estão desligados da fonte da vida espiritual, Jesus Cristo. Porém, por terem a vontade livre, são influenciados de forma inconsciente pelos meios e métodos usados pelos espíritos caídos, que aproveitam as inclinações maldosas do coração deles, dos desejos, das paixões, dúvidas e incredulidades. Então se tornam presa e servem como escravos inconscientes da vontade de Satanás e dos anjos caídos. Olha onde eles atacam, mas através dos nossos discípulos. Todos eles são ativos passivos, servem ao mesmo Senhor, uns de forma consciente e outros de forma inconsciente. Servem o mesmo Senhor porque rejeitam o único Senhor e Salvador que lhes pode salvar da escravidão e lhes dá a verdadeira liberdade, uma vida cheia de completo sentido. Quando estão sob o controle de Satanás, não têm liberdade de expressão nem direito de nada. Para eles o governo reside na força, na obrigação de fazer sem questionar. São obrigados a servir dia e noite, 24 horas, ininterrupta. Eles se tornam infelizes, insatisfeitos com tudo o que têm, e o seu coração se torna um poço de tristezas e dores de uma vida sem sentido. Vejam quantas pessoas estão se suicidando nesse mundo, e a gente não sabe. Eu não sei se vocês sabem, vocês não sabem, mas toda a semana, 2 ou 3 pessoas se suicidam da Ponte Rio-Niterói. Toda a semana. Existe um anjo que conversa com ele, que é o braço direito, um dos braços direitos de Lúcifer, que quando veio o nome dele é Asbade, ele é conhecedor do sistema central do ser humano. Ele tem os liderados, eles são organizados. E todos esses liderados estudaram o sistema central do nosso sistema nervoso. Eles trabalham para a nossa tristeza e a nossa depressão. Por isso que a Bíblia diz, mais à frente eu vou falar. Abram aí em Josué 2:6, Josué 6. Josué 6, nós vamos ler o verso de 2 a 5 e depois o 20 a 21. Josué 6, de 2 a 5. Josué 6, de 2 a 5. Posso ler? Pode. Diz assim, olha: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo a voz, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual à frente de si. Aí agora vamos lá para o versículo 20 a 21. Diz assim: Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram a trombeta. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente, a fio de quê? Quem morreu ali? Homens, mulheres, meninos e velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Quem mandou fazer isso? Por quê? Porque eles eram mortos-vivos. Eles não serviam a Deus. Deus viu, ele deu 400 anos a esse povo de Jericó, 400 anos. Até que ele entra e mata todo mundo. Na verdade, ele comprovou que a Bíblia aqui comprova aquilo que a Bíblia diz. Deus só tirou o fôlego de quem já estava morto. As gerações que viessem pela frente seriam muito piores do que os próprios pais. E Deus então acabou, não existe mais. Nem a cidade de Jericó se levantou mais nada lá. Na mão do
inimigo, nós somos lixo. Na mão de Deus, nós somos filhos. Amém. Mesmo entre os pastores adventistas do sétimo dia, existe desconhecimento sobre a atividade do inimigo. Parecem ignorar a própria existência dele. Não se fiem por pastores. Nosso pastor é Jesus Cristo. Amém. Respeitemos. Mas se vemos alguma coisa de errado, não contemporizemos. Não aceitemos. Está errado. Já estamos na reta final. Diz assim, página 219, grande conflito. Esse vigilante adversário, Satanás, e seus anjos, se intromete em cada lar, em toda a rua, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nas cortes de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte mente e o corpo de homens, mulheres e crianças. Desfaz famílias, semeando ódio, rivalidade, contenda, revolta e assassinato. E o mundo parece olhar essas coisas como se fossem a vontade de Deus e que elas devessem existir. Todos os que não são decididos, todos os que não são decididos, seguidores de Cristo, são servos de Satanás, até na igreja. Quando os cristãos escolhem se unir aos ímpios, se expõe à tentação de Satanás. Satanás se esconde à vista e estende sobre os olhos deles um véu enganador. Não existe amizade entre nós e o mundo. Ponto. Lá em Salmos 1 diz a seguinte coisa: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. No conselho é o quê? Entre eles, vivendo com eles, repartindo com eles. Não existe. Nem anda ao derredor, nem se detém no caminho dos pecadores. Firmar parceria. Por isso que Deus proibiu o seu povo de ter qualquer tipo de relacionamento com outro povo. Namorar, não. Casar, muito menos. Viver, não. Mas eu amo tanto. Está na tua mão a decisão. Um dia, porque é aquilo que ele falou, o que ele diz aqui? Satanás joga o quê? Uma nuvem. Aí você vai, poxa, é tão legal. Lógico, ele está atraindo você para o terreno encantado dele. Quando você pisar no terreno encantado, ele dá a volta, vai lá atrás e fecha a porta. Dominou, meu irmão. Já era. Só Cristo, como você está fraco e não sabe nem orar direito, você vai ladeira abaixo. E assim a gente já viu um monte de história assim. Um monte de história. Brinca com ele. E você vai ver onde você vai dar. Continuando aqui. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que não aceitam Cristo. Aqueles que não têm nenhuma utilidade com Ele. Por que perder tempo? Se a salvação está aí e a vida é tão curta. A gente vive no máximo 75 anos. E quando chega aos 75 já chega caquético. Dependendo do que você fez com a sua vida lá atrás. Preste atenção nessa frase de Ellen White, 219, grande conflito. A conformidade com os costumes dos mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo a Cristo. Quer que eu leia de novo? Sim. A conformidade aos costumes dos mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo a Cristo. Se eu vou me aventurar, por exemplo, eu fico viúvo, estou com 58 anos de idade, e Paulo fala, para você não viver abrasado, melhor que cara. Então eu vou por essa opção. Mas eu não encontro nenhuma da igreja que me apraz. Mas sou levado a uma pessoa, uma mulher,
que parece ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito honesta, uma pessoa que tem os princípios, não é adventista, mas com a minha força, eu sou o Ray Robson, né? Ancião de igreja, pregador da palavra, conhecedor um pouco das escrituras, eu terei o poder de trazê-la. É isso que o inimigo coloca na nossa mesa. Aí vou e me namoro por ela e tal, ela gosta de mim, tem uma certa condição, e aí a gente começa a namorar. Aí, o Robson está namorando, ó, você é o ancião da igreja, então você vai deixar o carro. Vou namorar ela e deixar ele. Estou entregando meus carros, estou saindo e vou lutar por ela. Daqui a pouco, eu estou lá fora junto com ela. A Bíblia fala isso, diz Gênesis do Apocalipse. O Espírito de Profecia diz, num livro que ela tem falando sobre divórcio, relação sexual, homossexualismo, ela tem um livro falando sobre isso, que muitos casamentos que vivem hoje arrastados, Deus já tinha avisado lá atrás que não seria bom, mas pela paixão e não pelo amor, pelo sentimentalismo, embarcou. E aí o que acontece? Chega no meio do casamento, está arrastado, o casamento arrastado, não gosta, aí quer se separar por incompatibilidade de gênero. Não tem essa, hein? Com Deus não tem esse negócio de incompatibilidade de gênero, não tem. Está errado, erradíssimo. Deus, só duas formas que a gente vai ter outro matrimônio: se houver traição ou se houver algum dos dois morrerem. Fora disso, não tem. E não adianta contemporizar. Com Cristo não tem negociação quando a questão é princípios. Ele aceita sentar para arrazoar, para conversar, mas jamais, se tiver, olha, Senhor, eu vou falar uma coisa para o Senhor, eu tenho que trabalhar para ganhar o pão de cada dia por causa da minha família. Eu vou deixar um emprego na Petrobras, que eu ganho lá 30, 40 mil reais por mês, ou que seja 15, 10, 7 mil reais por mês, com plano de saúde, com tudo isso, só por causa do sábado. Aí eu entro às sexta-feiras, aí de repente mais 2 horas, 3 no sábado, mas eu acho que o Senhor vai entender. Afinal de contas, quem me deu esse emprego foi o Senhor. Deus te ama. Eu perdi meu emprego por causa do sábado. 2 meses depois, eu entrei numa empresa ganhando 5 vezes mais. Amém. Meu dízimo aumentou. Ou você confia, ou você não confia. Por isso que Cristo disse assim, olha, não fica na igreja servindo de pedra de tropeço. Não quer ficar, vai embora e vive as delícias do mundo enquanto o tempo te resta. Porque se você desviar outros do caminho por causa de você, se você desviar, melhor seria que você nunca tivesse nascido. Sabe por quê? Deus odeia o pecado, odeia, mas ama o pecador. Já estou terminando. Portanto, nunca devemos nos esquecer da advertência inspirada que soa através dos séculos e chega ao nosso tempo, que diz assim: sede sóbrios. Está lá em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio é o quê? Discreto. Nos gestos, nas palavras. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda aí de redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Presta atenção, de redor. Ele anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor está quem? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles e os livra. O diabo está em volta, mas o anjo do Senhor só está percebendo. Agora depende de nós mantermos aquela defesa ou não. Uma vez que nós resolvamos tirar da frente, então deixa comigo que eu vou encarar. Por isso que ele diz assim lá em Efésios 6,11: revestimos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra esse lado do diabo. 2 Timóteo 3,12 diz assim, não precisa abrir, vou ler para a gente poder ganhar tempo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Se você está levando uma vida muito tranquila, cuidado, você não está incomodando as trevas, você não está incomodando o diabo. Parte final. Grande Conflito, página 219, diz assim: o tentador não tem poder para controlar a vontade ou fazer a pessoa pecar. Lembra da guerra jurídica?
Ele não pode. Se você está fazendo alguma coisa errada, foi porque você deixou, porque você quis. E aí, o inimigo, Deus não pode fazer nada. O tentador não tem poder para controlar a vontade ou forçar a pessoa a pecar. Pode causar angústia, mas não a contaminação. O fato de Cristo ter vencido deve inspirar em seus seguidores a coragem para lutar contra o pecado e Satanás. Nós temos força, em Cristo Jesus nós temos força para isso. Amém. Pelo poder e graça de Deus, nós servimos um grande general, um grande comandante que jamais conheceu derrota. Cristo nunca será pego de surpresa, irmão. Nunca. Por que ficar do lado de um derrotado? Página 222, grande conflito. Podemos encontrar proteção e livramento no poder superior de nosso Redentor. Aqueles que seguem a Cristo estão sempre seguros sob a sua proteção. Anjos poderosos são enviados para protegê-los. O maligno não pode ultrapassar a barreira que Deus põe ao redor do seu povo. Amém. Creia, ainda que tudo esteja perdido, ou pareça, nosso Cristo nunca nos abandona, nunca. Ele luta nossas batalhas e as vence. Lembra de Gideão dos 300? Olhamos para o passado, quando Cristo enviou seus anjos. Algumas histórias do passado, quando Cristo enviou seus anjos para usar de misericórdia com Abraão, com promessas de bênçãos. Sodoma, para livrar Ló da condenação. A Elias, quase a morrer no deserto. A Eliseu, com carros e cavalos de fogo, quando estava cercado por adversários. A Daniel, quando abandonado na cova dos leões. A Pedro, condenado à morte no cárcere de Herodes. Aos prisioneiros em Filipos. A Paulo, na noite de tempestade no mar. Abriram a mente de Cornélio para receber o Evangelho e enviaram Pedro com a mensagem de salvação ao desconhecido gentio. Dessa maneira, nós temos os santos anjos de Deus trabalhando em favor do seu povo. É anjo contra anjo. Só que ele fala aqui nesse livro que um anjo de Deus é muito mais forte do que muitos anjos do inimigo, irmão. Isso que eu acabei de ler, página 220, grande conflito. E para terminar, em 22 de outubro de 1844, deu-se início, no Santuário Celestial, ao grande julgamento que vai decidir o destino de cada um de nós que estamos aqui. Vida ou morte eterna. Cada ser humano escreve sua história ao longo de sua passagem pela Terra. E nessa passagem por aqui, só temos dois caminhos a seguir. Num deles está Cristo nos convidando para a vida. Já no outro está o inimigo nos chamando para a morte. A escolha está em nossas mãos. Deus nos ajude, nos fortaleça sempre, ainda que com lutas e provações, estar sempre do lado dele. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino. Eu iria sair sem, mas esse hino nós temos que cantar, porque é o hino que o inimigo mais detesta. 74 do Novo Inário, 7-4, grande comandante. E vamos cantar com alegria. Esse hino não vai ser não. Vamos cantar, nosso filho, nosso general, jamais será vencido. Grande comandante, Cristo nos será nesta nobre luta, sempre à frente está, nunca suas hostes abandonará, vai até o fim lutar, sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus iremos.
pouco esse ano, acho que tem Copa do Mundo, né? Você viu alguma coisa falando em relação ao futebol? Poderia falar rapidamente para a igreja? Sobre o futebol? É, o futebol hoje é uma religião também, como muitas religiões existem no mundo. Por exemplo, na época de Ellen White, ela falou sobre a batida na porta das irmãs Fox, não é isso, pai? Fox, né? E aí, ali ela chamava de espiritismo, porque era só um segmento. Porém, hoje nós chamamos de espiritualismo, porque se ramificou. Existe, por exemplo, os Hare Krishna, que é uma religião oriental, existe o espiritismo mais voltado para Umbanda, Macumba, essas coisas, existe o espiritismo de mesa, então virou espiritualismo, entendeu? E nesse menu, nesse panteão de religiões existentes, sem saber, o futebol também está. Entende? Ele foi trazido para os dias de hoje com uma nova roupagem. Tanto é que existem hinos, existem falas, cantos, e existe o tempo que você perde vendo 22 homens correndo atrás de uma bola. Eu gosto muito de futebol. Tanto é que eu queria ser. Mas depois que eu li que o futebol. Ele que fala isso aqui, ó, que o futebol é uma religião colocada por Deus para atender as massas, eu falei, meu Deus. Quando eu li isso para o meu filho, de 11 anos, ele é fluminense, igual a mim. Ele falou, pai, eu perdi o campo de futebol. Eu falei, meu filho, eu já me perdi. amém. Sair da noite para o dia, eu confesso, não é fácil. Mas já não vejo, já não ligo. Perdeu, ganhou. Até o dia que eu me desligar E completamente. os sacrifícios? Sim. Dos estádios. Oi? E os sacrifícios que são oferecidos ali? Ah, sim. Na Copa do Mundo, toda a Copa do Mundo, Olimpíadas. e Olimpíadas, todos esses esportes que atuam diretamente na adoração e tudo mais, eles são oferecidos ao inimigo. Então são pessoas mortas, animais mortos, entendeu? Oferecidos para que deem o resultado que o inimigo quer. O inimigo está por trás disso. O inimigo não liga para a vida humana. Ele foi acostumado desde criança a beber sangue humano. Ele tinha falta disso, de beber sangue humano. Ele bebia água, suco, fruta e sangue humano. E foi numa reunião entre todos os satanistas na Índia, milhares de satanistas do mundo todo, presidentes, pessoas importantes de todo mundo, estavam lá. E foi ali que ele teve o primeiro contato com o Espírito Santo. O Espírito Santo atingiu o cérebro dele ali, porque ele viu milhares de pessoas, jovens, crianças, virgens, crianças sendo degoladas, sendo oferecidas ao inimigo, sendo mortas. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vejam quantas crianças são raptadas e nunca mais voltam, nunca mais. São oferecidos em todo o culto que ele participava, pelo menos uma criança tinha sua garganta cortada, era morta e o sangue era bebido por todos. O avô dele era acostumado a comer caças, legumes e carne humana. E nessa reunião de vários satanistas, milhares de pessoas foram mortas, milhares. E ali ele via um dos devoradores, o cara que estava comandando a morte de todo mundo, ele estava banhando de sangue da cabeça aos pés e matava com uma rapidez incrível. Abria o peito e tirava o coração. E na frente de todos, comia o coração das pessoas, mordia, de milhares e milhares de pessoas. E as pessoas diziam, oba! Por isso que a Bíblia diz que nós estamos lutando contra alguém muito forte, irmão. Lê a Bíblia todos os dias, estudar a lição da escola sabatina, lê os livros denominacionais, lê principalmente os livros de Espírito e Profecia. Pedir a Deus que nos abra a nossa mente, irmãos. Ele também trabalha através de ilusionismo. Ele diz aqui no livro que quando uma pessoa, como foi o caso da tia dele chegou o dia de morrer, porque ela fez o pacto e estava na hora de morrer. Só que os outros não sabem. Aí o que eles fazem? Eles colocam um animal e numa ilusão de ótica você vê a pessoa morta achando que é ela. E ele diz, muitos animais e muitos objetos são enterrados achando que a pessoa está ali. No caso da tia dele, eu errei, ela não foi morta, mas por castigo ela foi levada para uma fazenda para trabalhar até a morte, porque ela quebrou o pacto que tinha feito com o inimigo. A família acha que ela morreu, mas ela não sei se ela está viva ainda. Ele muito não revela nomes aqui, porque muitos satanistas ainda estão vivos. E foi ali que ele teve o primeiro contato com o Espírito Santo. E ele se perguntou internamente, por que tantas pessoas têm que ser mortas? Por quê? E aquilo foi na mente dele. Espírito Santo. Aí ele foi
Ele tinha que matar um missionário adventista. Ele tinha que matar e ele foi levado junto com os anjos e ele foi lá para matar. Sabe o que aconteceu, irmão? Comprem um livro. Vocês vão saber. Eu sei. Bora aqui pra gente. Irmãos, vamos colocar de joelhos mais uma vez. Santo Deus, amado Criador. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. Obrigado, Senhor. Pela tua graça oferecida a cada integrante deste mundo. Amém, Senhor. Obrigado. Cabe a nós, Senhor, aceitá-la ou rejeitá-la. É verdade. Pai querido, hoje aqui aprendemos muitas coisas, Pai querido. Muitas coisas que acontecem nos bastidores dos reinos das trevas. Ajude-nos, Pai querido, a entender que esse grande conflito é real. É verdade, Senhor. Que nós somos espetáculos para o universo, Senhor. Verdade. E ajude-nos a tomar uma postura nesse mundo espiritual, Senhor. Porque o Senhor nos confiaste uma missão toda especial de dar duas últimas advertências a este mundo. Verdade. Dizer sobre o início do julgamento, 22 de outubro de 1844, e dizer a todo mundo as consequências de não adorar ao Deus Criador. Verdade. Pai, que Ele está muito próximo de tudo acontecer. Como eu falei ali na lição da escola sabatina, nós não devemos nos preparar quando vem a tormenta, a enchente. O preparo tem que ser anterior. Amém. Então, por favor, Senhor, que o Teu Santo Espírito coloque em nossos corações esse desejo de nos preparar. Porque o Espírito de profecia diz que nós não sabemos o que Deus requerirá de cada um de nós. É verdade. Quem sabe, cada um de nós aqui irá depor sobre a nossa fé diante de reis, governadores e juízes. Então, cada um tem que saber a mensagem na ponta da língua. É verdade, Senhor. E aí sim, poder ser usado pelo Teu Santo Espírito naquele precioso dia. Amém, Senhor. Pai querido, que a boa obra que o Senhor começou em nossos corações, que o Senhor a termine. Que naquele grandioso dia, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, esta igreja possa estar de pé. Amém, Senhor. Para ouvir dos Teus lábios, vinde bendito do meu Pai. Possuir por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, Senhor Deus. E ouvir dos nossos lábios, esse é o nosso Deus a quem aguardar. Amém. Fortalece-nos, Senhor. Assim seja. Guarda-nos por amor do Teu nome. Amém. Que o Teu Santo Espírito nos guie em cada passo que viermos dar a deste Amém. mundo. Essas bênçãos eu te peço e eu te rogo em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos Amém. orar agora a oração que o Senhor nos ensinou. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Amém.